Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Booksteps. O meu nome é Catarina e hoje venho falar-vos de O Cântico de Natal, de Charles Dickens. Se ouvirem uma ladainha assim pelos cantos da casa, é uma das minhas gatas que está a sofrer de amores e, portanto, anda a desabafar às paredes. Como podem ver, este rapaz, jovem adulto, Charles Dickens, eu não me vou estender sobre a vida dele. Foi um autor do século XIX que não cresceu numa família abastada, muito pelo contrário, uma família modesta, teve de trabalhar desde cedo porque o pai se endividou e, portanto, foi alguém que viu de perto os problemas da industrialização, especialmente no século XIX, o êxodo do campo para a cidade, o êxodo rural, que de facto concentrou muita gente nas cidades, sítios onde as condições não eram adequadas para a quantidade de pessoas que lá residiam e, portanto, foi um autor que viu, no fundo, de perto também a colisão entre as classes sociais. E o Cântico de Natal, ou o Conto de Natal, terá outros títulos espalhados pelo mundo, ou A Christmas Carol, é uma novela publicada em 1843. Esta é uma obra ligada ao Natal, primeiro por causa do título e depois porque se passa inteiramente na quadra natalícia. Temos o personagem principal, que é o Scrooge, que é universalmente conhecido, mundialmente conhecido, porque já tanta gente fez adaptações deste livro para filmes, incluindo eu, quando era nova. A primeira adaptação que eu vi foi da Disney. Este senhor, ele vive concentrado exclusivamente no dinheiro. No seu negócio, ele não tem razões, nem quer encontrá-las para criar relações afetivas interpessoais entre as pessoas que o rodeiam. Também não tem muita família, aliás, ele só tem um sobrinho, mas não é que isso seja o real impedimento. Ele simplesmente, como vocês ao longo do vídeo vamos discutindo, hipoteticamente discutindo aqui estas questões. Mas esta, no fundo, é a sinopse deste livro. E o que é que vai acontecer? É o que muitos de vós já devem saber, que vão aparecer 3 fantasmas, um do passado, um do presente e um do futuro, para, no fundo, interpelarem o Scrooge de forma a o fazerem consciencializar-se dos males que este isolamento social não obrigatório durante toda a sua vida, em que é que isto resultou? Não só numa acumulação de bens materiais, mas num vazio emocional enorme. Antes de sequer passarmos para a obra em si, temos de questionar qual a importância que o Natal tinha sequer nesta altura em que Dickens vivia. Será que tinha a mesma importância que tem agora? E atenção, estou a falar aqui de uma sociedade ocidentalizada e por muita influência da Igreja Católica, não é? Porque dependendo da região do mundo e dependendo da religião que cada um tem, o Natal, obviamente, terá dimensões diferentes ou nenhumas. Pensa-se que as celebrações de Natal tenham começado no século IV, com a celebração de algumas tradições pagãs, com as guirlandas, com algumas santidades, tudo muito diferente do que nós conhecemos hoje. O próprio dia 25 foi emprestado das tradições pagãs, já que era o dia do solstício de inverno, o dia mais curto do ano. E depois nós temos aqui uma mistura interessante entre o paganismo e o cristianismo, na medida em que houve quase que um sabor agridoce ao longo dos séculos seguintes, de se celebrava ou não, como e em que medida, porque esta mistura entre o nascimento de Cristo, depois herdando a cultura pagã, enfim, trouxe aqui algum confronto, algum conflito que se foi resolvendo de forma diferente consoante os países e consoante as alturas. Eu já tive a oportunidade de trazer aqui para o canal, por exemplo, o Thomas More, do século XVI, e lembras-te de ter falado do protestantismo? Ou, por exemplo, do Shakespeare. Nesta altura, com o protestantismo, tentou-se minimizar a influência das celebrações natalícias, como elas eram conhecidas, não era tanto a ostentação, mas também um lado materialista,
tentou-se minimizar um pouco porque essa não era muito a senda, não é, do protestantismo. Mas, por exemplo, entrando no século XIX, com o reinado da Rainha Dona Vitória, Inglaterra, nós temos uma dimensão, uma nova abertura para as celebrações natalícias. Isto porque a rainha tinha um marido, o príncipe Alberto, que era alemão, e ele traz da Alemanha uma tradição que era decorar a árvore de Natal. E juntando a isto, ao facto de, como eu vos tinha falado antes, ter havido um êxodo rural, as pessoas estarem concentradas na cidade, a indústria estar a crescer, o consumismo não, porque as pessoas eram maioritariamente pobres, mas tentava-se acalorar, digamos, as relações entre as pessoas e, portanto, isso era uma boa forma de também minimizar os custos e os danos daquela sociedade tão injusta, não é? Para as suas pessoas que tinham muito pouco, que viviam em condições insalubres, a maior parte das vezes, mas que se reuniam no dia de Natal e alguma felicidade haveria de ter. Mas depois chegamos a um impasse. O que é que se passa com o título do livro? A Christmas Carol. Um Christmas Carol é, no fundo, uma música que se canta no Natal e que tem métrica, lírica e, portanto, é uma forma musical. E depois esta obra não tem métrica nem lírica, é uma prosa linear, digamos, em termos, não tem musicalidade, não tem interferências poéticas. E porquê? Porquê é que se escolheu este nome? A verdade é que nós neste livro temos de facto uma tentativa de misturar, dialogar com a prosa e talvez o lirismo. Por exemplo, não há capítulos, eu não sei como é que está a tradução em português, mas aqui se chamam staves, ou seja, são pautas. Cada capítulo começa stave 1, stave 2, e acho que em inglês e em americano a diferença é staff ou stave, mas é isso, significa pautas, e portanto há uma tentativa de trazer este simbolismo dos cânticos, daí eu achar que a melhor tradução em português é cântico de Natal, porque é assim que o Charles Dickens tentou, foi essa a brincadeira que ele tentou fazer. E se o título em inglês tenta trazer este aconchego, esta proximidade das festividades natalícias, já os títulos em português confundem. Eu optei, porque não li traduzido para português, optei por colocar no título o Cântico de Natal e não o Conto de Natal. Primeiro porque isto não é um conto, isto é uma novela. E a distinção entre contos e novelas eu já dei no meu primeiro vídeo aqui no canal, dei de forma sucinta e não muito elaborada, porque é algo muito discutido na literatura, sem um rigor, digamos, que se possa delimitar conto ou novela facilmente, portanto é casuisticamente analisado, mas sim, este livro está longe de ser um conto, e nessa medida, quando as traduções em português dizem o conto de Natal, não faz sentido nenhum. Este livro enquadra-se já numa fase da vida do Dickens que diz respeito à segunda parte da sua criação literária, e foi numa altura... ele escreveu este livro ali depois de ter visitado os Estados Unidos. Aliás, ele tem um livro que é On American Notes, uma coisa assim. Ele visita os Estados Unidos com uma imagem muito positiva do que é que seria um país capitalista que funcionasse, ou seja, com alguma prosperidade, e bate com o nariz na porta e vê que afinal aquilo não é nada do que ele pensava e que a colisão entre classes era ainda maior, mais acentuada, exatamente porque num país com muita prosperidade, depois quem tem muito dinheiro também se destaca ainda mais. E ele ficou desanimado, desgostoso, e pensa-se que essa tenha sido uma das grandes bases para a criação deste livro, que é uma crítica ao capitalismo, não obviamente aos olhos que nós temos, aos nossos olhos, porque já hoje em dia se faz uma crítica ao capitalismo muito mais rica, por causa de todos os acontecimentos do século XX, mas, e a globalização e tudo mais, mas o Charles Dickens pensa-se que já tenha tido esta base crítica, consciência dos problemas basilares da sociedade, que tenderiam a acentuar-se com
o enriquecimento de uns e o empobrecimento dos outros. Como eu já vos tinha dito, esta obra fala-nos do Scrooge, este homem de meia-idade, que é resingão, é avarento, como quem diz, ele acumula dinheiro e não quer dar nada a ninguém porque pensa que só tem dinheiro quem realmente luta por ele, portanto é um grande meritocrata, mas há mais camadas que se sobrepõem para nos ocultar, no fundo, qual é o real problema. E isto eu falo mais para o final do vídeo. Então, como eu já vos tinha dito, primeiro chega, nesta noite de Natal, o Marley, que foi um senhor que trabalhou com o Scrooge, e o Marley vem em modo fantasma, não é? De espírito fantasma, a carregar enormes pesos sobre si, portanto, umas correntes atadas ao seu corpo, como quem diz, eu carrego comigo os meus pecados mesmo pós-morte, portanto, aqui uma herança cristã, e ele avisa-o. Eu não tive tempo para mudar, porque ninguém me avisou dos males que seria eu continuar a ser um homem de negócios sem amor nem compaixão por ninguém. Mas eu vou-te mostrar que tu ainda tens tempo para mudar. E, entretanto, nas próximas noites, virá o fantasma do passado, o do presente e o do futuro. E assim acontece. Nós, neste livro, temos a presença, o aparecimento, o surgimento e a presença de cada um desses fantasmas, cada um deles bastante diferente e com lições a ensinar diferentes. E o narrador deste livro é na terceira pessoa, omnisciente e limitada aos pensamentos do Scrooge. Mas ainda assim, temos algumas visões do narrador quanto à personalidade, quanto ao físico do Scrooge, e portanto tem aqui um tom meio que humorístico, muitas vezes, e até antipático em relação ao nosso personagem Scrooge, o que é bastante interessante, porque o livro todo ele tem muitas parcelas de humor e de crítica quase que partilhada entre o Scrooge e o nosso narrador. Por isso é que é tão engraçado que o nosso antagonista seja o nosso protagonista, vice-versa. E depois, ao mesmo tempo, é um paradoxo enorme o facto de ele ser um vilão, detestável, uma pessoa sem escrúpulos, mas ao mesmo tempo ele fazer-nos rir, porque ele tem um sentido de humor muito, muito forte, muito carregado, e isso nota-se ao longo da obra. As expressões que o Scrooge usa, às vezes até uma inocência da forma como ele percepciona a realidade, ele é tão resmungão, tão resingão, tão circunspecto, que dá vontade de rir. E, portanto, é uma caricatura de muito tipo de pessoas que nós conhecemos. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa infeliz, se calhar aos olhos da nossa sociedade também mais consumista, capitalista e que sucumbe às convenções sociais. Isso também é um aspecto que eu vou falar a seguir. Nós temos logo no primeiro capítulo, no primeiro stave, portanto na primeira pauta musical, o livro começa e diz: o Marley estava morto, para começar. Não há dúvida, qualquer dúvida sobre essa questão. Portanto, eu traduzi neste momento, mas esta abertura de capítulo e este primeiro capítulo traz uma estrutura alegórica, ou seja, cada personagem tenderá e representará algum tipo de simbolismo, algum tipo de tema. Por exemplo, o Scrooge representa a avareza. Cada fantasma representará também uma certa característica comunitária, digamos, e portanto este primeiro capítulo, este primeiro stave, traz-nos a abertura de uma estrutura alegórica, que isso é importantíssimo neste livro, porque tudo é uma alegoria, tudo representa outra coisa. Eu tenho muita pena do Scrooge quanto a uma questão que é, ele é sempre presenteado pelos fantasmas quando está na sua cama, ou seja, no sítio mais pessoal de alguém, sem ser a casa de banho, é mesmo a cama da pessoa. E essa interferência com a unidade pessoal, com a privacidade, é quase que uma premonição para o que nós conhecemos hoje em dia, não é? A nossa consciência
que nos está sempre a dizer devias ter feito isto assim, devias ter, olha o que é que aquela pessoa fez de melhor, olha o que é que ela está a fazer que tu não estás. Essa consciência que nos entra pela cabeça antes de adormecer já foi substituída, os fantasmas foram substituídos e em vez disso temos agora as redes sociais. Então temos um primeiro fantasma. Eu não vou, de facto, entrar aqui em grandes pormenores sobre o papel de cada fantasma. Quero-vos só enumerar cada um deles, de forma a perceberem mais ou menos, se calhar, algumas das conversas que eu quero ter. Este primeiro fantasma, que é o do passado. Ele é um jovem adulto, não se sabem a idade que ele tem, mas ele tem quase como uma luz na cabeça que irradia luminosidade e nessa medida temos logo um símbolo importante que é a luz enquanto consciencialização, por oposição à escuridão e ignorância. Então, ele vai mostrar a Scrooge alguns episódios do passado. E nessa medida, enfim, vamos perceber porque é que Scrooge se calhar é como é. E para vos dar um bocadinho de um gostinho do que é que pode vir aqui, de vir desta obra, é que o Scrooge não teve uma infância fácil. Ele teve de ir para um colégio interno por ter ficado órfão de pais e só mais tarde é que a irmã o vai buscar. E quando ela o vai buscar o mal já está num estado irreversível, catastrófico. Porque o Scrooge, nesse colégio interno, ele viu a fome, ele viu a pobreza, ele viu o degredo do que é destruir uma infância, logo desde o seu começo. E, portanto, nós temos muito não sei se já vos aconteceu ter algum animal adotado da rua, eles terem o síndrome do esfomeado, que é sempre que estão sempre a pedir comida com medo que ela se esgote. E isto traz um lado psicológico quando as pessoas ou os animais passam por um momento traumático quanto à escassez alimentar, que elas ficam com duplos reforços quanto a possíveis acontecimentos repetidos nesse âmbito. E, portanto, têm medo, têm receio, então atuam de forma distinta, muito mais impensada, medrosa, enfim. É um bocadinho isto que acontece a Scrooge e por isso é que ele tende a acumular riqueza e não... Ele nem gasta numa grande casa nem nada disso, nada do que ele poderia até gastar. Ele simplesmente quer estar perto de onde trabalha e não quer gastar dinheiro com nada e ai de alguém que lhe diga que ele poderia ter sido outra coisa pior do que aquilo, porque ele não aceita. E portanto este fantasma é de facto um fantasma que nos corrompe por dentro também, faz-nos olhar para trás e perceber se calhar algumas questões que nós temos tanto medo de fazer. A introspeção em relação ao passado é uma das coisas mais importantes na psicanálise, porque muitos dos nossos medos, receios, angústias, paixões sem fundamento estão automaticamente relacionadas a eventos passados. O segundo fantasma, digamos que é o que tenta mostrar o calor por oposição ao frio, portanto, a empatia, a caridade por oposição ao distanciamento, ao isolamento. Este segundo fantasma tem assim um caráter profético e também é ele que vai mostrar a Scrooge as grandes diferenças, a grande diferença que reside entre a classe baixa e a classe média alta. E aqui ele já vai começar a questionar-se sobre as opções que tomou na vida. O fantasma do futuro. Este fantasma não fala, ele dialoga apenas por gestos e nessa medida é um fantasma que antecipa a ideia que o futuro é algo aberto. Esta ideia também muito da cristandade, que tem a ver com o bem e o mal, terem a ver com uma escolha, ou seja, o teu futuro está em aberto, tens livre-arbítrio, mas escolhe bem. Este fantasma é muito interessante, porque para além dele ser mais misterioso, ele vai mostrar o que é que será, não tanto o pós-vida, mas um final de uma vida. E as formas distintas que essa realidade pode ter, consoante as nossas decisões.
durante o percurso e o decurso da nossa vida. Chegados e chegadas aqui, temos que falar de uma coisa, que é que género literário é que comporta e carrega nas suas costas esta obra. Com a presença dos fantasmas, temos, lá está, um aspecto sobrenatural. E por isso é muito discutido se esta obra é do género fantástico ou não. Mas para percebermos isso, temos de perceber também o que é o género fantástico. Quando é que apareceu e será que está relacionado com o Cântico de Natal de Charles Dickens? As primeiras definições do género fantástico, elas surgem no segundo o ideal iluminista, o século das luzes, o século XVIII. Ali em Inglaterra, Holanda, e isto tinha muito a ver com o quê? Com destronar umas preconceções relativamente ao conhecimento. Portanto, aqui a ciência eleva-se face a posições infundadas sobre algumas teorias. Tenta-se deixar de lado a dicotomia entre bem e mal. Estes pesos, estas correntes de herança católicas, essencialmente, que nos cingem algumas caixas e que depois nos impedem de avançar em relação a outras questões e, portanto, a ciência ganha alguma legitimidade. Só que temos outra questão, é que no meio desta tentativa de ambicionar mais conhecimento e uma forma mais profunda, há também ocorre a entrada de outro tipo de pensamentos, como os do sobrenatural e os do enigmático, do misterioso, do esotérico até. E é aqui que o género fantástico ganha força. A indagação e o questionamento sobre as crenças vividas dão lugar também a uma tentativa de se apalpar terreno numa área que tem a ver com o irracional, com a descoberta de novos sentidos, de novas percepções em relação ao mundo. E tanto que a primeira obra que nos traz esta componente é uma obra que eu também já mencionei no vídeo do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, que é O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, que é uma obra do século XVIII, mais do estilo gótico, que nos vai inaugurar na literatura não só o gótico aqui, mas também do sobrenatural. E a construção do fantástico na literatura dá-se pela ruptura com a realidade, da desconstrução das normas, introdução de elementos sobrenaturais, da tentativa de criar, como Lovecraft nos conta sobre este género, há uma tentativa de criar uma atmosfera que exalte, exacerbe as emoções da pessoa, que a faça saltar da cadeira e sentir coisas nunca antes sentidas, exaltar-se, emocionar-se, tudo em relação ao místico, ao sobrenatural. E, portanto, é uma tentativa de não só criar uma atmosfera literária que componha todo um género, porque isso também é apelativo para muitos grupos de leitores, como para também mostrar um lado humano, se calhar, que nunca tinha sido aprofundado. O medo vai ser considerado a pulsão geradora do fantástico e, segundo Lovecraft, é umas sensações mais antigas e mais futuras, digamos, aquela que vai perdurar para todo o sempre na nossa humanidade, e por isso tem de ser explorado, o medo tem de ser explorado na literatura, como o amor ou foi tantos séculos e será, e portanto, essa foi uma tentativa de autores como Lovecraft e de Edgar Allan Poe e tantos outros de explorar na literatura, porque de facto tinha sido uma área nunca antes, ou não nesta dimensão, pensada. E este afastamento e distorção do mundo real é uma técnica também utilizada aqui neste livro de Charles Dickens, e especialmente para acentuar a discrepância entre os pobres e os ricos, e como é que o mundo capitalista nos está a enlouquecer, digamos, a fazer-nos perder os valores antigos, não aqueles severos e distantes que nos distanciam, mas aqueles que nos uniam, que nos faziam ter alguma harmonia enquanto sociedade regional, local. Estamos, no fundo, a parecer que entre cada porta de cada prédio, de cada casa, de cada habitação, há todo um oceano a separar-nos.
E será possível que haja a introdução do sobrenatural sem haver uma quebra da racionalidade histórica? Sim, é o que Dickens faz, porque aqui o género do fantástico é introduzido maioritariamente através dos sonhos e através dos fantasmas. Podem ser, se calhar, a mesma coisa, não sabemos, mas são aquela tentativa de unir géneros literários, tanto realismo como o género fantástico, de forma a ilustrar os podres da sociedade. E dar-nos também, há aqui muito uma tentativa de nos dar uma lição moralista em relação aos ditames e aos morais e aos costumes da sociedade do século XIX inglesa. E agora, ligando esta tentativa de destabilização com o género do fantástico, entramos na motivação para a escrita do Cantigo de Natal, do Charles Dickens. Como eu já tive a oportunidade de dizer, de facto o Charles Dickens era um homem com consciência, podemos dizer de classe, não sei, não o conheci, mas com consciência dos antagonismos que as facetas da era industrial criaram, e nessa medida era um acérrimo defensor de que tínhamos de combater este gap, portanto este fosso entre cada uma das classes sociais. Elas tenderiam a distanciar-se cada vez mais e isso seria o precipício da humanidade. Nesta obra podemos mostrar os valores em colisão da sociedade vitoriana. Temos a sobreposição do material sobre o social, as desigualdades de classe entre a burguesia e os trabalhadores, as políticas de avanços industriais, a grande crítica também que reside na acumulação de capital, na acumulação de dinheiro numa classe em detrimento da outra, esta personificação da avareza, que não é exclusiva de Charles Dickens, tantos outros autores, até como penso que tenha sido Balzac em Eugénie Grandet, que trazem personagens que simbolizam a avareza, nesta ideia de realismo na literatura ocidental, muito por meio desta impessoalidade, desta vida metódica, metricamente estudada, que representa uma burguesia afastada, elitista, intocável, que já não apreende as necessidades básicas de uma sociedade em decadência. E, portanto, este Scrooge ele não é uma personagem ideal. Ele não visa mostrar, e esta é uma das lições que eu também quero tirar no fim, é: será que o Scrooge, nós todos poderíamos ser um? Será que poderíamos, durante uma parte da nossa vida, escolher ser avarentos e egoístas para depois nos redimirmos? Será que isso é um bom caminho? Ou será que isso é mais uma das críticas que Dickens faz à decadência da sociedade, que nos permite pensar que podemos ser mais pessoas, porque esse tempo útil durará o período que quisermos, depois estalamos os dedos e toda a gente nos perdoa. E não esquecer também que o afastamento, tanto social como económico, é um grande propulsor do crescimento das doenças físicas e mentais. Aqui, este distanciamento e isolamento dá-se nomeadamente em relação à família e também em relação aos empregados subordinados. O Scrooge tanto detesta e tanto ignora a sua única família, que é o seu sobrinho, como o seu empregado subordinado, que não tem subsídio de férias, não é? E poderia ter, portanto o Scrooge tinha dinheiro para lhe pagar para que o seu empregado, o Sr. Cratchit, pudesse jantar com a sua família sem andarem a contar as migalhas. Ele não o faz, ele não tem piedade, e o seu sobrinho também o convida para passar o Natal com ele e Scrooge diz que não quer. E aqui eu vou ser sincera, há uma grande diferença deste isolamento entre a família e o trabalho,
e as relações de trabalho, porque enquanto que é legítimo alguém dizer que não quer passar o Natal em família, porque isso são convenções sociais, nem toda a gente tem de ter essa vontade, agora não pagar aos empregados, independentemente de ser de Natal ou não, é desumano e, portanto, é uma avareza em cumplicidade com a burguesia capitalista, egoísta, egocêntrica. Mas em O Cântico de Natal, os fantasmas, acima de tudo, não são aquelas figuras aterrorizantes que nos suprimem a alma e nos deixam cheios de medo de ir dormir. Não, tanto se vocês lerem este livro é mais aconchegante do que qualquer outra coisa, porque os fantasmas aqui são, no fundo, mensageiros entre os vários tipos de realidades que existem na nossa sociedade, entre a pobreza e a riqueza, a ignorância e o conhecimento, a caridade e o isolamento. São fantasmas mensageiros, são intermediários das várias relações que existem, mas que estão cortadas. Mas há aqui uma questão, é que eu aceito a argumentação de dizer que esta obra é anticapitalista. Atenção, anticapitalista aos olhos do século XIX, porque temos visões completamente distintas, dado o número de acontecimentos novos, desde a altura de Dickens até agora, que aconteceram. Mas sim, podemos considerar que Dickens era um fervoroso e acérrimo crítico do capitalismo, e vê-se isso espelhado nesta obra, mas desenganem-se se pensam que há aqui uma apologia ao socialismo ou ao comunismo, que são coisas diferentes. Desenganem-se, porque de facto não há. Nós aqui, ele critica, há aqui uma crítica de facto à acumulação de riqueza, mas não há uma resposta, uma proposta para isso, porque o Scrooge, se o Scrooge se aperceber destas discrepâncias sociais, ele tenderá a ser o tipo de pessoa que vai doar para a caridade, mas ele não vai abdicar. E atenção, não estou aqui a dizer para doar 100% da sua fortuna, mas não vai abdicar das suas posições sociais, ele não vai sair da sua zona, da sua bolha, para repensar a sua forma de vida. E, portanto, nós temos que perceber uma coisa, é que se nós temos 100 euros que são impressos e 90 euros ficam numa pessoa e os outros 10 têm de ser divididos por 50, o dinheiro não se vai multiplicar, não vai crescer das árvores, e portanto aí temos logo uma concentração de um lado e as outras pessoas automaticamente que vão viver muito pior, porque têm de dividir aqueles 10 euros pelos 50, entendem? Então há alguma razão, alguma grande razão na crítica, e eu concordo, também sou bastante crítica do capitalismo, mas em si a crítica ao capitalismo não é suficiente para nos dar uma nova estrutura económica, uma nova forma de ver a economia. E o Dickens também faz outra crítica, que é, por exemplo, será que o dinheiro é mais importante do que a felicidade? Ele, por exemplo, dá-nos a entender esta ideia meio que inocente, ingênua, de que, por exemplo, o trabalhador subordinado do Scrooge, ele, passa o Natal sem dinheiro, sem uma forma monetária de sustentar um bom jantar, mas está com a sua família tão feliz porque estão juntos. Já Scrooge está sozinho e com dinheiro. Bom, mas isso não faz sentido pensarmos, isso é reducionista. Porquê? Porque o Scrooge não está sozinho porque tem dinheiro, ele está sozinho porque não quer estar acompanhado. Enquanto que os pobres não têm comida, não é porque querem, é porque não lhes dão, não são valorizados pelo seu trabalho. E não vamos romantizar aqui a pobreza, por amor de Deus, e dizer que o que interessa é ter amor e carinho. Não. Interessa também as pessoas terem uma vida digna, e para isso é preciso serem pagas de forma honesta e digna. Seguindo esta linha muito interessante sobre a economia, entramos na grande teoria económica que serve de base estrutural para este livro, que é a teoria económica de Malthus, ou Malthus. Quem é este senhor? O Malthus. O Malthus. Este homem, ele argumentava que no mundo no qual as economias cresciam aritmeticamente e a população geometricamente, as necessidades das massas seriam inevitáveis. Ele tem um ensaio sobre o crescimento da população
a zeros. Ou seja, devíamos todos parar de procriar, porque se não querem que haja alguém que passe fome, se não querem que haja escassez de alimento, então não procriem. E vocês perguntam-se, oh meu Deus, mas o que é que ela foi desencantar desta vez? Primeiro, isto foi uma longa dissertação que eu vi sobre a teoria económica do Malthus. Depois, porque o Malthus de facto influenciou a sociedade do Charles Dickens, e depois porque há referências expressas, não ao nome do economista, mas às suas visões de mundo. Por exemplo, logo nas primeiras páginas, dois senhores vão pedir dinheiro a Scrooge para a caridade, para doação para a caridade. E o Scrooge fala logo num conceito que é surplus population. Ou seja, ele está a falar desta ideia de, pois, tantos pobres, tanta gente sem comida, é porque há gente a mais, não é porque eu tenho dinheiro e vocês não, é porque já há tanta gente que já não há dinheiro para toda a gente, as pessoas procriam e vêm mais e a comida não se multiplica. Esta é um bocadinho a ideia do Scrooge em relação às coisas. E então, para que é que eu hei de doar para a caridade se essas pessoas são pobres porque elas não trabalham o suficiente? Então, nesta altura, nós tínhamos duas escolas de pensamento quanto a esta matéria. Tínhamos o Malthus e um dos grandes, se não o grande discípulo do Adam Smith, que era o Jean-Baptiste Say. E o Jean-Baptiste Say dizia que essa ideia de evitar o crescimento da população era descabida, o que interessava era manter as relações económicas estáveis, as importações e exportações, a divisão apropriada das posições no trabalho e, portanto, era uma colisão entre duas escolas de pensamento. E o Scrooge vai ser o comunicador, o grande símbolo da escola malthusiana, e um dos fantasmas vai ser o precursor da escola do Adam Smith. Outra referência que nos faz ter consciência de que Dickens conhecia estas visões económicas, não é? Estas escolas de economia, é que o Scrooge faz referência à Poor Law, ou seja, à lei da pobreza. A lei da pobreza criava casas de trabalhadores para os pobres, no fundo dizendo que se eles não têm casa é porque eles não trabalham o suficiente, então vamos pô-los a trabalhar a sério, e eles que habitem aqui todos em conjunto e em condições nada dignas. E esta ideia de que a pobreza e a fome eram um mal necessário para uma sociedade em crescimento e, portanto, que tudo se manteria assim com o crescimento da população. O problema é que a influência do Malthus ou do Malthus foi enorme. Não tão grande como se calhar se podia prever, porque as pessoas tinham de ir trabalhar, a preocupação delas era ter comida na mesa, não era estar a ler o Malthus ou o Adam Smith, mas a verdade é que com os boatos que se ouviam por aí, as pessoas já tinham muita raiva dos pobres, os que não eram pobres, não é? E esta teoria do Malthus até veio influenciar o Charles Darwin. O Darwin que depois também veio influenciar o Hitler. Portanto, estão a ver esta ideia de cortar na população. Só como vocês podem calcular, nós não vamos cortar na população rica. Nós vamos cortar a população pobre, porque só precisamos de alguns para trabalhar para nós e de resto o que sobra é treta. Isto era um bocado o que se pensava, não é? Porque nunca falaram em cortar os ricos. Isso nunca. E o mais fascinante é que, por oposição ao simbolismo que o Scrooge carrega, representando a teoria económica malthusiana, o fantasma do presente vai representar a teoria económica do discípulo do Jean-Baptiste Say, discípulo do Adam Smith. E então o que é que este fantasma ele vai dizer ao Scrooge? Não é justo que o egoísmo e a acumulação de riqueza de uns ditem a morte precoce de outros. E então o Scrooge até lhe chega a perguntar assim: quantos irmãos tens e irmãs? E o fantasma responde: mais de 1800. 1800, o século em que eles vivem, portanto, os anos em média que datam até ao nascimento de Cristo. Portanto, há muitas referências aqui do cristianismo. E, portanto, como quem diz, lembra-te
lembra-te dos ensinamentos também de quem se sacrificou para mostrar que o bem e a bondade deviam imperar e não a avareza e a malvadez, não é? Mas o Scrooge não é bem assim que ele vai perceber. E depois onde é que ele leva o Scrooge? Leva o Scrooge a um supermercado. O arquétipo da abundância. Para mostrar o quê? Para mostrar, olha aqui neste supermercado, neste mercado de comércio, que temos fruta e legumes de vários pontos geográficos da Europa. Ou seja, para mostrar do estilo. Como vês, o aumento da população não impede que haja trocas comerciais, importação, exportação. Perceber a crítica que é feita, e este diálogo que existirá entre o fantasma do presente e o Scrooge, entre as escolas económicas, é fascinante. É fascinante, confesso, foi uma das minhas partes favoritas. E depois disto, chegamos à parte final do vídeo, que é dos questionamentos. Que questões se levantaram com a leitura desta obra? O Scrooge é um dos personagens mais racionais que já se pôde encontrar na história da literatura do século XIX, porque ele, de facto, é racional em tudo. Ele é racional e raciona tudo. Como quem diz, reparte tudo de forma a não esgotar, de forma a não gastar, de forma a avarento. E o Scrooge, quando se depara com esta ideia dos fantasmas, ele repele a ideia. Ele repele. E nesta medida eu acho que é das características de personalidade mais parecidas que o Scrooge tem com a nossa sociedade de hoje em dia. A maior parte das pessoas que existem na nossa sociedade, incluindo eu, muito provavelmente iriam repelir a ideia de um fantasma que me vem doutrinar. Ou seja, ele tem essa componente empática em relação a nós. E depois porque ele também é protagonista e antagonista ao mesmo tempo. E nessa medida ele oscila entre uma boa e uma má pessoa. Porque também vai depender da nossa concepção relativamente a essa dicotomia do bem e do mal que muitas vezes vai sendo erodida ao longo dos tempos. Mas e depois eu pergunto-vos assim... Mas de certeza que Scrooge segue o racionalismo, a razão ou o trauma? É que, se pensarmos bem, o facto de ele ter passado fome quando era criança não fez com que ele tivesse aquele síndrome que eu vos falei da fome, de ter fome, de querer guardar o máximo que conseguir para acautelar futuras perdas, futuros infortúnios? Será que aqui o trauma não joga de forma mais imperativa do que a razão? E o que é que se passa com o tempo? Então o Scrooge deita-se às 2 da manhã e o fantasma aparece à meia-noite? O que é que se passa com o tempo? Há quem diga que isto foi tudo um sonho. Há quem diga que foram alucinações. Aliás, a primeira resposta do Scrooge a isto é que ele comeu um bife estragado. O que eu vos quero passar e dizer é que, independentemente destes fantasmas serem obra do acaso, obra da imaginação, do trauma ou da razão, ser como o Scrooge dificilmente terá desculpa. O que acontece quando as pessoas são como o Scrooge é que no final da vida morrem sozinhas. O Scrooge é um símbolo na literatura, é uma personificação de traços já irrealizáveis. Mas o Scrooge é também uma personagem falível. E isso é essencial para que nós percebamos que os caminhos não são lineares, que o passado, o presente e o futuro são obras exclusivamente nossas. E por mais que a religião, o trauma, as crenças e as paixões intervenham nas nossas decisões, procuremos sempre a luz, não os cenários de nevoeiro, não os trilhos e encruzilhadas em que a escuridão da noite e o nevoeiro apagam a consciência. Até ao próximo vídeo.